Eu quero falar hoje com vocês a respeito desta decisão tomada ontem por escassa maioria no Tribunal Superior Eleitoral de estabelecer, de consagrar a censura e, pior do que isso, estabelecer a censura prévia à imprensa e à liberdade de expressão no Brasil. Vou falar já sobre esse assunto aí com vocês. Mas, aliás, eu me lembrei quando vim aqui falar com vocês sobre essa questão aqui, no dia em que foi assassinado o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Eu estava na casa dos meus pais, naquele dia 22 de novembro de 63, eu tinha 22 anos, em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul já há 55 anos, né? Sou aquilo que eles chamam aqui de catarucho, né? Estou há muito mais tempo vivendo no Rio Grande do Sul do que vivia lá. Mas, enfim, no dia 22 de novembro de 63 eu estava em casa, em Jaraguá do Sul, na casa dos meus pais, e naquele tempo só tinha TV preto e branco. E eu me lembro de olhar para a telinha da televisão de tarde e aparecia aqui aquela palavra assim em inglês, shame. Só aparecia só aquilo ali, um fundo escuro e a palavra shame em branco. E o que quer dizer shame? Quer dizer vergonha. Me lembro como se fosse hoje isso, porque de vez em quando, diante de certos acontecimentos, me parece que eu vejo assim, ó, shame. Essa decisão tomada ontem, por escassa maioria, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de consagrar, estabelecer a censura e a censura prévia, principalmente, que é uma das mais abomináveis, né? Porque você faz a censura prévia em cima de acontecimentos que ainda nem ocorreram. Né? Então, olha, simplesmente é simples assim. Então, ó, não pode falar sobre tal assunto. Se falar, vai tomar, né? Então, isso aí é o que aconteceu. É uma violação evidente de cláusulas constitucionais consagradas. Eu tenho enfrentado essas questões de violação da liberdade de imprensa praticamente desde que faço jornalismo. O artigo 5º e o artigo 222 da Constituição Federal são expressos não apenas em relação à liberdade de imprensa, mas a mais geral das liberdades, que é a liberdade de expressão. Porque essa decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela diz respeito não apenas à liberdade de imprensa, de jornalistas como eu, mas de todas as pessoas, de você que está me vendo aqui, de qualquer pessoa. Se você usar as redes sociais, por exemplo, você é passivo de punição aí, por força dessa censura à liberdade de expressão estabelecida ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu já vou falar, por isso que me veio a ideia agora do que aconteceu em 63 ali, que é a televisão. Hoje já temos TV colorida, podia mostrar ali a Globo colorido. A Globo não ia apresentar, mas, enfim, a Jovem Pan até que está fazendo isso. Ele não está botando shame, vergonha, mas praticamente a mesma coisa. Estamos censurados, né? É isso aí, senhores, né? Eu vou continuar falando sobre isso aí, porque tem algumas opiniões a respeito da questão. Mas antes eu quero lembrar a vocês o seguinte, olha aqui, ó, esse livro aqui, Herança Maldita, 3ª edição. Eu publiquei esse livro aqui para narrar para os leitores brasileiros o que aconteceu na primeira grande experiência do PT governando uma grande cidade brasileira, no caso Porto Alegre. Ficaram aqui 16 anos. Personagens que hoje são conhecidos nacionalmente, né? Os ex-prefeitos, Olívio Dutra, primeiro prefeito, depois foi governador, foi ministro do Lula. Depois o Tarso Genro, que foi prefeito, foi governador, depois ministro do Lula também, né? E o Raul Ponte, né? Que foi só prefeito, depois foi deputado e ficou por aí, né? E o João Verli, que foi prefeito substituto, né? Porque quando o Tarso foi eleito pela segunda vez, ele acabou renunciando e foi candidato ao governo do estado, perdeu, inclusive, e o Verli, que era o vice dele, ficou como prefeito aqui. Eu conto
400 páginas, com fotografias, com tudo, custa R$ 80. Muitos de vocês que estão me vendo agora já encomendaram esse livro. Eu posso mandar esse livro para vocês sem custo adicional nenhum, fica nos 80 aí. É só pedir por WhatsApp, aqui o meu WhatsApp é o seguinte, 51 99945 9810. Hoje mesmo, neste dia de hoje, eu mandei para vários leitores que me pediram aqui. Hoje é uma sexta-feira, dia 21 de outubro, né? São 16 horas, 4 horas da tarde. Então eu repeti, pode me passar o WhatsApp, 999459810. De qualquer parte do Brasil, pode mandar esse pedido aí, né? Vocês vão ajudar a pagar os meus advogados aqui nos processos que eu tomo na minha defesa da minha liberdade de imprensa, atacada por líderes do PT, do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, de toda espécie, ou seus aliados, né? Bom, então, o que nós tivemos ontem? Nós tivemos aí essa sessão do Tribunal Superior Eleitoral e por 4-3 a maioria dos ministros estabeleceu a censura prévia. No caso do Brasil Paralelo, eles estavam tratando a questão do Brasil Paralelo, que é um canal que edita uma multiplicidade muito grande de documentários, de filmes, né, por assinatura. Eu sou assinante, inclusive, da Brasil Paralelo. Estava em exame ali se o Tribunal Superior Eleitoral iria ou não iria censurar previamente a exibição do documentário Quem Mandou Matar Bolsonaro. Quem é que não quer saber quem é que mandou matar o Bolsonaro? O atacante, o Adélio Bispo, está preso, mas até as pedras da rua sabe que alguém mandou esse sujeito matar o Bolsonaro, né? Ele agiu até com muita perícia, mas não conseguiu matar o Bolsonaro. Pois bem, por 4-3, então, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu transgredir a Constituição Federal e estabeleceu uma censura prévia ali. Mas o mais patético é que essa censura prévia é por prazo determinado, vale só até um dia depois da eleição, né? Mas abre um precedente enorme, como já vem abrindo há bastante tempo aqui, com censuras explícitas, no caso da Gazeta do Povo de Curitiba, no caso do Jornal de Cidade Online de Passo Fundo, né? No caso da Jovem Pan de São Paulo, enfim, em muitos outros casos, pessoas físicas, inclusive, empresários, né? Vocês sabem essa história aí, conhecem bem essa história aí. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, se vocês quiserem detalhes a respeito desse julgamento de ontem do Tribunal Superior Eleitoral, está tudo ali no meu blog polibiobraga.com.br. Estou contando em detalhes tudo isso aí, toda essa história aí, né? O mais patético, no entanto, e que eu registro inclusive no meu blog polibiobraga.com.br, na minha opinião, foi o discurso da ministra Carmen Lúcia, que é ministra também do Supremo Tribunal Federal. Ela é ministra do Supremo Tribunal Federal e agora é ministra também do Tribunal Superior Eleitoral. Eu divulguei já outros discursos feitos ontem no Tribunal Superior Eleitoral, mas esse da Carmen Lúcia eu destaquei um trecho especial. Eu tive até alguma dificuldade para poder fazer esse recorte do discurso da ministra Carmen Lúcia e incluir no meu canal do YouTube. Está ali, está no meu blog polibiobraga.com.br. Vale a pena olhar aquilo ali, né? Eu acho que esse discurso ele irá para os anais da vergonha nacional. Eu não tenho dúvida disso. A ministra Carmen Lúcia, ela usou aquela voz mansa de mineira e, eu diria assim, com uma hipocrisia desmedida, defendeu o princípio constitucional da liberdade de imprensa, mas admitiu violá-la. Por alguns dias nós podemos transgredir a Constituição e violar a Constituição. Por alguns dias só, sabe? Só até o dia 31. Né? Foi isso que ela disse. Em termos, está ali tudo, está na voz da própria ministra Carmen Lúcia. Eu me lembrei de um outro episódio parecido, que é
aquele caso da edição do Ato Institucional número 5, durante o regime militar, em 1968, que garroteou as liberdades praticamente em qualquer situação e autorizou a cassação de mandatos de governadores, deputados, senador, ministro supremo, enfim, de pessoas físicas. Foi um ato institucional mais duro do regime militar, 1968. O presidente estava sendo desafiado por uma luta armada dos comunistas, né? Não dos opositores, mas dos comunistas e seus aliados. E dentro do que se dispunha como arsenal jurídico, legal, no Brasil, os meios não permitiam um combate do modo como era necessário naquele momento. Pois bem, de qualquer maneira, isso que disse a Carmen Lúcia, eu me lembrei assim de imediato o que disse o coronel Jarbas Passarinho na sessão do Ministério, quando se discutia os termos do ato institucional número 5, que foi um ato institucional draconiano, não foi brincadeira, né? O ato institucional número 5. Eu me lembro como se fosse hoje, né? O que disse o ministro Jarbas Passarinho ali naquela ocasião? Ele era coronel da reserva do Exército já naquele momento, né? E que ele disse foi o seguinte: as favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, as favas, os escrúpulos de consciência, mas vou ter que assinar esse ato institucional aí, violando completamente a Constituição no que diz respeito às liberdades individuais e coletivas no Brasil. Foi isso que ele disse. A Carmen Lúcia podia ter repetido isso aí ontem, no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. De uma certa forma até repetiu. Ela, claro que aquela esperteza, a raposice mineira, ela não iria usar essas palavras do coronel Jarbas Passarinho, que era do Pará, as favas dos escrúpulos, mas só faltou ela dizer as favas dos escrúpulos, porque vamos censurar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa por alguns dias apenas. Tem uma causa aqui nobre, né? Bom, senhores, essa é a história desse momento de vilania nacional que nós percebemos ontem no Brasil. E a censura prévia estão em andamento, né? Cabeças de jornalistas já estão rolando aí, principalmente na Jovem Pan, que agora iniciou um período crítico de autocensura até, porque a censura e a censura prévia, elas acabam levando à autocensura, inclusive. Né? Não tem como, não tem escapatória disso aí, né? Que é a mais covarde das censuras, que é o primeiro passo para se garrotear a liberdade pública e individual de qualquer nação, né? Isso tudo está sendo feito sob a égide do Poder Judiciário, né? Que dá mais espaço na escalada da implementação da ditadura do Judiciário, né? Que, segundo Rui Barbosa, dizia é a pior das ditaduras, né? Porque, segundo ele, era impossível apelar. Apelar para quem? Aqui no Brasil, de acordo com a Constituição, se ela não fosse violada, caberia ao Senado cortar os passos, né? De qualquer maneira, antes de completar essa frase aqui e dar os nomes dos vilões e dos heróis de ontem, eu quero dizer a vocês o seguinte, que tudo isso, vocês não esquentem a cabeça, vai acabar no dia 30 agora. Pode crer nisso aí. Não vão se enganar. É questão de 10 dias agora, né? Mas, claro, cabe a nós, a jornalistas como eu, inclusive, e a pessoas que não foram dotadas do sentimento do medo, falaram o que tem que falar, né? Bom, quem foram os vilões de ontem no Tribunal Superior Eleitoral que decidiram violar a Constituição por alguns dias, estabelecendo a censura e a censura prévia? Benedito Gonçalves, que é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Bom, a história não os perdoará e os abomina desde já, né? E aqueles que a história consagrará e são aplaudidos desde agora, não vou esquecer os nomes, hein? Os ministros Raul Araújo,
Sérgio Banhos e Carlos Orbach. Nenhum desses três é também membro do Supremo Tribunal Federal. Os outros quatro são todos do Supremo Tribunal Federal. E não por coincidência. É isso aí, senhores.